Iniciando a gravação, presidente. Obrigada. Bom dia, conselheiros. Nós vamos iniciar a nossa sessão de julgamento do dia 8 de outubro de 2020, período da manhã, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Tem alguém com o microfone ligado aí, que eu estou escutando. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale e Sheila Aires Cartacho Gomes. Eu vou pedir para todo mundo gerenciar a qualidade, colocar em baixa definição, e eu vou iniciar a nossa sessão de hoje pelo primeiro processo da pauta da manhã, que é o 352, ele é paradigma para o 353, SINGREP, CIA Industrial de Agricultura e Pecuária, de relatoria do Dr. Kleber. Para esse processo nós temos uma sustentação oral por videoconferência, que será feita pela doutora Rosa Sakata Friedman. Fabiana, pode convocar, por gentileza, a patrona? Irei convocá-la, presidente. Ok, obrigada. Item 352 da pauta, doutora Rosa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 352 da pauta, doutora Rosa, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada. Ok, obrigada. Bom dia, doutora Rosa. Bom dia. Nós vamos iniciar o julgamento do processo 352, que é da SINGREP, CIA Industrial de Agricultura e Pecuária, do qual a senhora irá fazer sustentação oral. Eu vou pedir inicialmente que a senhora gerencie a qualidade aqui nesses 3 pontinhos da direita, para baixa definição. O relator, doutor Kleber, irá fazer a leitura do relatório. Em seguida, a senhora terá 15 minutos para fazer a sustentação oral. E, em seguida, o doutor Kleber irá ler o voto dele e nós iniciaremos os debates, a votação e os debates aqui no colegiado. Aí eu vou pedir que todos mantenham o microfone desligado para que o doutor Kleber possa iniciar a leitura. Tá ótimo, obrigada. De nada. Da leitura do relatório, trata-se de notificação de lançamento resultante do lançamento suplementar do ITR 2004 e da multa proporcional de 75% e do juro de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado Fazenda Portela, NIRF, tal, com área total declarada de 21.364,90 hectares, localizado no município de Corpus, Bahia. Em procedimento de revisão da DITR 2004, a autoridade fiscal desconsiderou o VTN declarado de 14,21 por hectare, arbitrando o VTN em 867,50 por hectare, com base no CIPT, com consequente aumento do VTN tributável. Cientificada, a empresa apresentou impugnação com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão recorrido. Opugna pela tempestividade de sua defesa e discorda do procedimento fiscal por arbitrar o VTN sem considerar as benfeitorias e demais excludentes com base no CIPT. Sistema esse com informações sigilosas à contribuinte em evidente cerceamento de seu direito de defesa. Discorre sobre a batalha judicial que envolve a posse desse imóvel, parcialmente transcrito, que permaneceu em mãos de terceiro por mais de 2 anos, de cuja propriedade e posse não dispõe ainda, de forma concreta e definitiva, não sendo, portanto, o sujeito passivo da respectiva obrigação tributária. O VTN supostamente subavaliado na DITR 2004 estava atrelado à determinação judicial e constava de seu balanço patrimonial, havendo excesso no arbitramento com base na média de tabela do INCRA
conforme planilha da Municipalidade de Cocos e laudo técnico de avaliação. Transcreve parcialmente a legislação de regência, acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, além de ensinamentos doutrinários para referendar seus argumentos. Requer perícia, indicando o perito e os quesitos a serem respondidos, e conclui que não é o sujeito passivo desta obrigação tributária e foi prejudicado no exercício de seu direito de defesa, não podendo o VTN ser maior que o indicado no laudo de avaliação. Ao final, com base nas informações prestadas ou em outras que se fizerem necessárias, a contribuinte requer que seja provida a presente impugnação para manter na íntegra a DITR 2004 apresentada, determinando a improcedência e o cancelamento da notificação de lançamento ora combatida. A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário. Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações quanto ao mérito da impugnação, isto é, não apresentou mais preliminares nem pedido de perícia, questionou as mesmas questões relativas ao mérito, e este é o relatório. Ok, doutor Kleber. A doutora Rosa agora tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Tá ótimo, obrigada. Bom dia a todos, senhores conselheiros. Bom, como bem expôs o senhor relator, o caso em julgamento trata de um recurso voluntário interposto em face de um acórdão da DRJ que manteve uma cobrança de ITR do exercício de 2004 referente à Fazenda Portela, situada na zona rural do município de Cocos, na Bahia. Aqui na minha sustentação, eu gostaria de ressaltar 2 pontos. O primeiro deles é o de que a recorrente sequer poderia figurar como sujeito passivo dessa obrigação tributária, uma vez que no ano de 2004, por força de uma decisão judicial proferida em uma ação de reintegração de posse, a Fazenda Portela estava sob a posse do autor daquela ação, o senhor Cícero Ferreira Calixto. No ano de 2005, a recorrente ajuizou a ação de embargo de terceiros, onde apenas em 2006 foi proferida uma decisão no sentido de determinar a restituição da posse da Fazenda Portela à empresa. Ou seja, no período de 2004 a 2006, a Fazenda estava sob posse e domínio útil de um terceiro, o que descaracteriza, portanto, a recorrente como sujeito passivo dessa obrigação tributária. O artigo 29 do Código Tributário Nacional e o artigo 1º da Lei 9.393 de 66, que tratam da incidência do ITR, prevêem como fato gerador do tributo a propriedade, domínio útil ou posse da propriedade rural. No entanto, nenhum desses elementos estão presentes no caso concreto. Sequer o elemento da propriedade está presente no caso concreto, uma vez que essa se configura quando o titular do domínio possui todas as prerrogativas que constituem o conteúdo desse direito, ou seja, a possibilidade de usar, gozar, fruir, dispor da coisa de maneira absoluta, o que por força da decisão judicial proferida em 2004 a recorrente estava impedida de fazer. Gostaria de frisar também que o próprio CARF possui jurisprudência no sentido de que é indevida a exigência de TR em casos em que o sujeito não possui o direito de usar e fruir do bem imóvel, como é o caso ora em julgamento, que reforça ainda mais a necessidade de se reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente no caso concreto. O segundo ponto que eu gostaria de trazer em caráter subsidiário é o fato de que existem vícios na apuração do imposto cobrado. Conforme informado pela própria fiscalização, no termo que consta nos autos, foi utilizado para apuração do suposto imposto devido o VTN, o valor de terra nua, informado pela Superintendência Regional do INCRA. No entanto, esse VTN fornecido pelo INCRA, de início, nem leva em consideração a aptidão agrícola da terra, o que viola, portanto, o artigo 14 da Lei 9.393 de 66 e artigo 12 da Lei 8.629 de 93, que, por sua vez, prevê a necessidade de as informações sobre os preços de terra terem como origem os levantamentos realizados pela Secretaria de Agricultura dos estados ou municípios, o que, no caso concreto, não ocorreu, como informou a própria fiscalização. Além disso, o cálculo que foi elaborado pela fiscalização também não considerou a existência de benfeitorias na Fazenda Portela e, portanto, também infringiu o artigo 10 da Lei 9.393, que dispõe que os valores das benfeitorias devem ser excluídos do VTN. Por fim, eu também gostaria de reiterar que a recorrente nos autos juntou diversos laudos técnicos que indicam a baixa aptidão agrícola das terras da Fazenda Portela,
além de ter feito um comparativo com outras 7 operações de compra e venda de imóveis rurais situados também naquela região, e que, caso devidamente analisados, indicam que o valor utilizado pela fazenda como valor médio de hectare também não corresponde à realidade dos fatos. É um valor bem maior. Portanto, eu encerro aqui minha exposição e requero integrar o provimento do recurso voluntário. Muito obrigada. Ok, obrigada, doutora Rosa. Doutor Kleber, a leitura do voto, por gentileza. Então, eu adotei as razões da DRJ, depois de análise e concordância. Passo a ler a referência, em primeiro lugar, da sujeição passiva. A requerente pretende retirar-se do polo passivo da relação jurídico-tributária no que se refere ao ITR 2004 do imóvel rural Fazenda Portela, sob o argumento de que não dispõe ainda da posse de propriedade desse imóvel de forma plena, concreta e definitiva. Ocorre que a exigência do ITR relativa ao exercício 2004 foi calculada com base nos dados cadastrais constantes da respectiva DITR, apresentada pelo impugnante, cujas informações a identificaram como contribuinte do imposto. Nesse sentido, como ela declarou, para o ano 2004, a interessada assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser responsável pelo pagamento do tributo informado nessa declaração, bem como pelo crédito tributário apurado em procedimento de fiscalização em discussão desse processo. Por outro lado, a Lei nº 9.393, que versa sobre ITR, seguindo a mesma orientação do Código Tributário Nacional, ao tratar dos seus artigos 1º e 4º do fato gerador e do contribuinte do imposto, assim estabeleceu. Artigo 1º, o ITR de operação anual tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, a posse do imóvel por natureza localizado fora da zona do município em 1º de janeiro de cada ano. O ITR incide, inclusive, sobre o imóvel declarado de interesse social para fim de reforma agrária em campo não transferida a propriedade, exceto se houver emissão prévia na posse. O artigo 4 diz: contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Portanto, a lei obedece à diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixou as mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes do imposto, sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do imposto. Conforme certidão de folha 65 e 67 e certidão de interior do cartório de registro de imóvel de curso da Bahia, folhas 80 e 85, o referido imóvel é de propriedade da requerente. Diz que, enquanto não cancelada a matrícula do imóvel junto ao competente cartório de registro de imóvel, o registro continua ativo e produzindo todos os efeitos legais, conforme disposto no artigo 252 da Lei 6.015. E diz assim: o registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais no artigo 252 da lei, ainda que por outra maneira se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Portanto, mantido o direito de propriedade, o fato de um imóvel ser objeto, mantido o direito de propriedade. O fato de um imóvel ser objeto de ação judicial não altera a ocorrência do fato gerador do ITR 2004, que é o fato gerador é 1º de janeiro de 2004. E a ação que eu tive olhando aqui, colocada aqui, o juiz expediu uma liminar transferindo a propriedade para o Cícero, que estava reclamando em 12 de junho de 2004. Portanto, posterior ao fato, a data do fato gerador, que foi 1º de janeiro de 2004, e a propriedade foi transferida via judicial no dia 12 de 6 de 2004. A legítima proprietária do imóvel resta continuar buscando os meios legais que lhe são facultados de modo a reaver o direito de propriedade e posse do imóvel de forma concreta e definitiva nos termos da Lei 1.228 e da Lei 10.406 de 2012. Faço o exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142 e que o ITR é tributo lançado por homologação desde a vigência da Lei 9.393, está correto o presente lançamento suplementar ao identificar o requerente como contribuinte à época do fato gerador do ITR 2004. Dessa forma, entendo que a autora deve ser mantida no polo passivo. Quanto ao valor da terra nua, a autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado para o ITR 2004 de R$ 303.000, R$ 14,21 por hectare, e
e arbitrou o valor de R$ 867,50 por hectare, com base no sistema de preço de terra, CIP da Receita Federal, instituída em consonância com o artigo 14 da Lei 9.393 e observado o artigo 3 da Portaria SF número 447 de 2002 e o item 6.8 da Nova de Execução COFINS número 3 de 2016. Esse valor corresponde ao VTN por hectare por aptidão agrícola, outras, para o exercício de 2004 para os imóveis rurais localizados no município de Cocos, Bahia, e foi repassado pelo INCRA nos termos do artigo 1º da Lei 9.393/96. E eu aqui confesso que, ouvindo aí a doutora, a patrona, foi pelo INCRA, né, e não foi pela secretaria. Eu não sei se aqui tem uma implicação, mas vamos... O presente caso precisa admitir, até prova documental hábil contrária, que o VTN declarado de apenas 14,21 referente ao exercício de 2004 está de fato subavaliado, por estar abaixo do valor apontado no CIP por aptidão agrícola da terra, e também no VTN médio, apurado com base nos valores informados na declaração de terra de 2004 pelos próprios contribuintes para os imóveis rurais localizados no município de 120,63 por hectare. Caracterizada a subavaliação do VTN, só restava a autoridade fiscal arbitrar o valor. Então, ele arbitrou o valor com base na lei. A contribuinte, com o intuito de contestar o VTN, apresentou um laudo de avaliação de folhas 310 e 320 e anexos, apurando o VTN em R$ 64,04 por hectare, muito inferior ao VTN arbitrado a ser desconsiderado por não atender a norma, por não ter atendido as normas da ABNT. Para a elaboração do laudo, ele foi desconsiderado. Ocorre que para formar convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, esse laudo de avaliação, além de adotar preferencialmente o método comparativo, direito de dados de mercado, com apuração dos dados de mercado de ofertas, negociações e opiniões referentes ao município de imóveis rurais com características semelhantes às do imóvel avaliado, deveria também efetuar o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto no item 8.1 da NBR 14653, adotando a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme demonstrado nos seus anexos A e B, de forma a apurar o valor do mercado da terra em 1º de janeiro de 2004, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%, com fundamento e grau de precisão 2. A tabela para cálculo do ITBI do município de Cocos poderia ser utilizada apenas como fonte de pesquisa. Se utilizou no laudo, nessa tabela, sua fonte de pesquisa. Assim, para a revisão desse VTN arbitrado, a requerente deveria apresentar laudo técnico de avaliação com arte-CRE emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica e demonstrar-se de forma convincente o valor do imóvel com suas peculiaridades desfavoráveis e o cálculo do VTN tributado a preço de mercado em 1º de janeiro de 2004 que justificasse um VTN abaixo do arbitrado para o ITR de 2004. Frisa-se que o julgamento se constitui em atividade essencialmente de convencimento, e no presente caso, considerando que o VTN apurado no lado apresentado está muito abaixo dos valores apontados no CIP, não é possível formar a convicção de ser aquele efetivo valor da terra nulo referido a preços de 1º de janeiro, aqui está errado, 1º de janeiro de 2004. Existe que, diferentemente do alegado, as áreas ambientais de reserva legal e preservação permanente foram excluídas do cálculo do VTN tributável, não tendo sido informadas áreas com benfeitorias na DITR de 2004, e, se declaradas por serem tributadas, reduziriam apenas a área aproveitável do imóvel, conforme demonstrativo de folhas 7. Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal para o ITR de 2004 do imóvel Fazenda Portela, no valor de R$ 867,50, por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado e ter sido desconsiderado o documento trazido aos autos. Do exposto, voto por negar provimento ao recurso. Esse é o voto. Ok, doutor Kleber. A aptidão tem nos autos aqui. Eu vou passar a palavra primeiro, tem várias mãos levantadas. Primeiro foi o Paulo, depois o João e depois o doutor Wesley. Ok, nas folhas 9 do processo, a gente vê a tela do CIT e dá para ver claramente que não foi considerada aptidão agrícola. Então, já é Foi sim, doutor Paulo, tem aptidão outros aí. Mas uma aptidão só não resolve, entendeu?
tem que considerar as várias aptidões. Não, quando está aqui aptidão agrícola, VTN médio por hectare, é como se tivesse considerado aptidão agrícola. Sim, é porque pode ter só um tipo de terra lá. Essa hipótese existe, doutor Paulo. Existe, sim. Você tem vários quando o município informa que no seu município tem diferentes, distintos tipos de terra. Nesse caso, só tem a terra classificada como outras. Eu acho que isso aqui, considerando que foi alimentado a partir do ITR, que diz que são vários, isso aqui é uma média, isso aqui acho que não está valendo, entendeu? Isso não foi pela média do ITR. Não, mas está no lançamento dizendo isso, não está? Aqui está falando que a origem da informação foi pelo INCRA. Não está dizendo isso não, no lançamento, doutor Paulo. Não fala não. No voto está dizendo que está, inclusive, o valor inferior à média das DITR. Só isso. Não é média da DITR, mas o sítio foi feito a partir da média das informações do INCRA. Foi o que eu deixo... Não, a partir de um ofício do INCRA que está na folha 10, 11 aí, que discrimina o VTN por município do estado da Bahia. Doutor Paulo, posso interrompê-lo? Posso continuar interrompendo, né, que eu já interrompi? Pode. É sobre essa mesma questão. Eu vejo aqui que, não, ao meu ver, não foi cumprido o parágrafo 1º do artigo 14, em que pese haja uma informação do INCRA discriminando o VTN por município e que tenha no CIPT, na tela do CIPT, a informação da aptidão, o que consta dos autos e que está no lançamento é que essa informação proveio do INCRA. E tendo provido do INCRA, não atende, como bem observou o relator Ampassano, quando estava lendo seu voto, incidentalmente ele observou que essa informação não veio da Secretaria de Agricultura ou do Estado da Bahia ou do município de Cocos. E não tendo vindo desses órgãos, ela não atende o que está previsto no parágrafo 1º do artigo 14. A questão que a gente vota quando exclui o INCRA, quando exclui o VTN sem aptidão, é justamente porque aquele VTN não estaria atendendo ao comando do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9393, que é ser composto esse VTN pelas informações das secretarias de agricultura, seja do Estado, seja do município. Nesse caso, ainda que houvesse aptidão, essa informação não veio da Secretaria de Agricultura, pelo menos pelas provas que estão nos autos, ela veio do INCRA. E o INCRA, ainda que ele tivesse aferido a aptidão da terra, ele não tem, ao meu ver, competência legal para estabelecer o VTN a partir desse levantamento que ele faça. Por mais acurado que seja o levantamento, não estou discutindo o VTN que o INCRA informou, se está certo ou está errado. Só estou dizendo que a lei não deu ao INCRA essa competência. Só para complementar agora o que eu havia falado, porque está aqui no texto do relatório do lançamento, diz o seguinte: salientamos que o INCRA tal informou, mediante ofício tal, de data tal, os valores da terra nua para os municípios do estado da Bahia. Nesse documento, o INCRA verifica-se que o VTN para o município de localização do imóvel rural fiscalizado varia entre 160 e 1.575. do exercício 2004, com média de 8,6750. Essa é a média que está no CIPT. Então, esse CIPT, para mim, ele não atende o requisito ali de aptidão agrícola. Ele é uma média, entendeu? Pode estar descrito lá como aptidão, mas está errado, entendeu? Diante do fundamento do lançamento. Não tem aptidão agrícola. Eu entendo que, nesse caso, já que o contribuinte traz um laudo, eu acho que não tem como deixar de aceitar como sendo verossímil o que o próprio contribuinte admite um laudo, entendeu? Eu vou passar para o Dr. Wesley e depois o Dr. João. Eu acho que não tinha pegado ainda até o momento uma situação dessas que discutia a posse e propriedade. Eu fiquei com uma dúvida sobre esse fato em específico. Eu busquei aqui
nas decisões, e eu encontrei, inclusive, decisões favoráveis ao contribuinte, com o argumento de que o suposto proprietário, né, por mais que tivesse o registro, ele não tinha como usufruir do bem, da posse, não tinha como produzir nada, não tinha como realmente dispor daquele bem. E aí eu encontrei decisões aqui dizendo que realmente aqueles períodos em específicos deveriam ser exonerados do contribuinte. Tem até um projeto de lei que está tramitando aí a título de informação, mas a dar um exemplo na questão do próprio IPVA, quando o proprietário tem seu veículo furtado, né, para não exigir o IPVA naquela circunstância. Obviamente é um projeto de lei, mas estou dando um exemplo. E até então a gente não pegou aqui, acho que é um caso inédito, mas talvez não será o primeiro, porque é muito comum invasão em terras, né, na questão das propriedades rurais, em especial até a distribuição que eu fui verificar, mencionada no processo, de terras pelo INCRA, né, e que existe muitos processos tramitando, tentando discutir quem tem a propriedade efetiva do bem. Então, assim, eu fiquei com uma certa dúvida também sobre essa questão da legitimidade, né? Eu vim de certo, obviamente, para manter, mas quando nós lemos que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, né, eu penso que em exceções como essa, pode-se talvez avaliar o caso concreto. Mas aqui não é o caso. Aqui, em 1º de janeiro de 2004, tinha posse e a propriedade. A decisão judicial foi no dia 12 de 6 de 2004. Então, no todo ano de 2003, em 1º de janeiro de 2004, não se discute a propriedade. O recolhimento faz em setembro, né? A declaração tanto é que a empresa declarou, né, o ITR. A propriedade é o fato gerador. E o fato gerador é em 1º de janeiro. 1º de janeiro de 2004. Ele vendeu no dia 2, ele é o devedor, entendeu? E ele tem que pagar. Os casos que eu vi aqui também eram... foi invadido em maio. Enfim. O fato gerador é em 1º de janeiro. Mas a declaração geralmente é lá em setembro. E o pagamento também é lá. Salvo engano, se eu não estiver errado. Então, assim, eu fiquei com essa dúvida também. Talvez seria o caso até de, sei lá, se fosse mitigar, né, não sei se estaria extrapolando aqui a esfera da competência tributária, mas isso também não sei se isso seria só questão para o judiciário, né, decidir, porque, enfim, não nos cabe aqui afastar a aplicabilidade de lei, mas é interessante que realmente tem decisões, porque no início eu nem estava... que o 1º de janeiro, a propriedade tem a posse, vai pagar. Enfim, aí eu fui pesquisar e aí eu comecei a ficar com um pouco de dúvida sobre essa questão. Não, a própria empresa devia ter feito essa observação na declaração que ela fez em setembro, né, que não estava com a propriedade e não fez. Botou como se proprietária fosse e declarou. Eu concordo que daí para esses tipos de fim, sim. Mas, por exemplo, se eu sou o proprietário, eu vou declarar, porque eu estou na iminência eu já não tenho a posse, daqui a pouco eu vou perder a minha propriedade. Não, vou lutar, tanto é que eu declarei, ajuizei a ação, discuti, fui atrás, né, para eu dispor do bem, para eu produzir naquela terra, né, ou não, ou simplesmente ter a disponibilidade da terra. Eu acho que nós vamos acabar em algum momento enfrentando esse tipo de situação mais recorrente no colegiado. Confesso que eu não lembro de ter visto isso até então. Doutor Maurício e depois doutor João. Olha, no que se refere ao que falou o Wesley aí,
tem um julgamento no STJ, já o recurso especial 963499, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, que é justamente sobre restrições e perdas da propriedade nesses casos, e qual é a sua influência no caso do ITR. Tá? Tem também alguma coisa no CARF sobre isso, como disse já também o Wesley, mas eu acho que o ponto central qual é? Quando é que surgiu essa discussão sobre eventual limitação à propriedade e se isso de fato é incontroverso? E se isso diz respeito ao exercício de 2004? Né? Senão, não tem relevância. Né? Relevância. Isso está incontroverso, será? Que houve, de fato, que ele de fato não pôde se valer da propriedade em 2004? Se não tivesse uma ação, não faz sentido. Eu concordo. Concordo que é 1º de janeiro, né, o momento estabelecido em lei. Então, talvez, se há o reconhecimento da jurisprudência que essa pessoa não teria que pagar o ITR nesse ano, mas essa perda de fruição dos poderes da propriedade se deu depois de 1º de janeiro, aí ela que busca a restituição, né? Doutor João. Vamos lá. Quanto à sujeição passiva, para mim não tem dúvida nenhuma de que esse contribuinte é sujeito passivo por 3 razões. A primeira, ele se declarou como tal. Ele apresentou a declaração do ITR e disse, sou contribuinte e apurei meu tributo, está aqui meu tributo, e provavelmente até deve ter recolhido o tributo com base na declaração, se for um contribuinte adimplente. A gente está tratando da revisão da declaração dele, em que ele se coloca, como bem diz o Dr. Kleber, como contribuinte do tributo. Então, não se discute isso. Então, essa é uma das razões. A outra razão, para entender que ele é o sujeito passivo, é que a lei é muito clara ao estabelecer que o sujeito passivo é o proprietário, ou o possuidor a qualquer título, ou quem tem o domínio útil do imóvel. Ora, não tem dúvida aqui de que ele é o proprietário, porque ele consta do registro de imóveis como proprietário e ainda está defendendo essa condição de proprietário na justiça. Ele está provando isso. O fato de ele não ter a posse não elide a sua condição de sujeito passivo. Porque se fosse assim, se eu arrendar a minha terra, veja só, se eu arrendar a minha terra, aluguei meu imóvel, sou proprietário, aluguei meu imóvel, não tenho posse. Não tem dúvida que eu não tenho posse. Não estou usufruindo do imóvel. Não estou plantando nada. Eu seria excluído da condição de contribuinte. E a gente sabe que o arrendante é contribuinte do ITR, porque ele é o proprietário. Então não se discute a propriedade nesse processo. E, doutor Wesley, a gente votou sim um caso, você vai se lembrar, foi um caso polêmico, de uma senhora. Eu me lembro até que, na ocasião, o senhor ficou assim, um pouco indignado, acho até que com razão, porque ela trazia aos autos uma situação muito semelhante. Olha, o imóvel é meu, está registrado no meu nome, mas eu estava invadido, era um imóvel do Sul. Acho que quem invadiu, inclusive, se não me engano, foi uma reflorestadora que planta florestas. E essa senhora veio discutir no processo, dizendo, olha, tá, o imóvel está no meu nome, mas essa fazenda lá de floresta está em cima do imóvel não sei quantos anos. Mas a mesma situação, ela declarou, o ITR também era revisando, o ITR se colocou na condição de eu não sei se o senhor lembra desse caso, doutor Wesley. Não deve ter muito tempo que a gente votou, não. Deve ter sido ano passado que a gente votou isso. Então, assim, não é tão incomum, não. É diferente a situação, doutor Maurício, em que haja a perda da propriedade. Bom, a pessoa de fato perdeu a propriedade, não está disputando mais a propriedade, não se põe como proprietária, e aí sim, aí não há como cobrar dela ITR. Não é o caso. Ela declarou como proprietária, ela consta do registro de imóveis e ela está lutando pela sua propriedade, para recuperar a posse com base no seu direito de propriedade desse imóvel. Portanto, como proprietária, ela é contribuinte do ITR.
Isso ninguém nega que ela é proprietária. A grande questão diz respeito ao fato dela não poder fruir dele. Mas isso não é condição para ser contribuinte, doutor Maurício. É isso que eu estou dizendo. A condição é ser proprietário, não é fruir. Como eu disse, eu posso pegar meu imóvel e não fruir, deixar lá. Se eu deixar o imóvel parado, improdutivo, vou pagar. Se eu alugar o imóvel, vou pagar. Se eu emprestar para alguém, vou pagar. Então, fruir do imóvel não é uma condição para pagar o imposto. Fazendo um paralelo com o IPVA, como disse o doutor Wesley, que é muito parecido, é a mesma coisa. Eu posso ter um carro e não usar e vou pagar IPVA. Então, fruir do imóvel não é condição. Poderia ser, mas o legislador não estabeleceu essa condição. Até admito que poderia ser. Então, eu vejo que por essas 3 razões, o fato de ter declarado, o fato de constar da lei que ela é proprietária e não se exige que ela esteja fruindo, ou sequer que ela tenha posse, e o fato de ela estar se colocando como proprietária, inclusive judicialmente, com base nos direitos de propriedade, recuperar a posse do imóvel, para mim isso a qualifica como contribuinte. Mas poderia ficar apenas no primeiro, que é, poxa, ela se declarou contribuinte do ITR, agora está inconformado porque a declaração estava errada, mas ela declarou e provavelmente, inclusive, pagou o ITR. E mais, o contribuinte teve interesse em fazer isso. Por quê? Bem lembrado pelo doutor Wesley, mas eu sou proprietário, já estou perdendo o imóvel aqui por conta de uma demanda judicial. Está lá, por exemplo, invadido. Eu vou deixar de pagar? Não, pelo contrário, eu tenho interesse em pagar o ITR e me colocar como contribuinte do ITR, até para reforçar o meu argumento de que sou o proprietário e tenho o domínio sobre o imóvel, eu deveria ter o domínio sobre o imóvel. Então, o contribuinte faz a declaração, apura o tributo com a intenção de reafirmar sua condição de proprietário, e agora está dizendo que não é o contribuinte do ITR. Então, eu acho que essa questão, para mim, está superada do sujeito passivo. Porém, vejo aqui uma outra questão, que é a questão do VTN. Então, eu afastaria o argumento de que há erro de sujeição passiva. Para mim não há erro qualquer de sujeição passiva, porque o artigo 1º da 9393 diz que esse contribuinte aí, que é proprietário indiscutivelmente, é contribuinte do ITR. Então eu afastaria essa condição. Mas eu daria provimento, porque eu estou vendo que não tem bem colocado pelo Paulo, não tem aptidão agrícola, e além de não ter aptidão agrícola, a informação que consta lá, que foi utilizada nos autos, que consta como supedâneo para arbitramento do VTN, não foi fornecido pela Secretaria de Agricultura, portanto, descumpriu o parágrafo 1º do artigo 14 da 9393. Então, eu daria provimento por essa razão, mas não afastaria a sujeição passiva. Deixa eu aproveitar a ocasião, doutor Kleber, só para dar os parabéns aqui à doutora Rosa pela sustentação oral, tão objetiva e clara. Raramente a gente vê aqui um patrono que é tão preciso a abordar as questões controvérsias do recurso. Eu entendo também que a gente estaria admitindo uma retificação da declaração dele de ITR, né? Caso a gente considerasse que ele não é legítimo, né? Retificação da anulação, né? Exatamente. Não está retificando, não tem como retificar o declarante. Pois é. Anulando, a gente vai estar fazendo um pedido de anulação, enfim. Doutor Wesley. Não, aquele caso, doutor João, só para lembrar, ele era um pouquinho diferente. Lá tinha uma disputa para quem queria pagar o ITR. Sim. Porque, na verdade, o contribuinte foi autuado por 100% dos valores das glebas do imóvel, e ele teve uma ação judicial que ela estava dizendo que não, ela tinha feito a divisão e ela tinha 40%. O fisco ajuizou em 100, cobrou em 100. E sobreveio decisão, inclusive, dizendo que não, realmente, ela só era contribuinte dos 40%, e naquele caso lá, a turma entendeu que deveria se manter o que estava registrado no cartório, essa discussão. Mas sobreveio a decisão que excluiu ela. Bom, assim, o assunto é extremamente polêmico, obviamente, né, se, por exemplo, persistir na argumentação de que houve uma evasão, enfim. Eu acredito que eu conheço que a tese não é, eu não sei se a gente pode dizer tese, não, mas eu conheço que não é tão, assim, sustentável ou fortalecida, mas é uma tese,
é um formato de interpretar uma situação, e eu, nesse caso, não sei se estaria afastando lei. Se chegar a dizer, não, ele não seria porque há provas nos autos, de que ele trouxe ali uma argumentação, enfim, então tem toda uma construção. Eu vou acatar o pedido da recorrente nesse sentido, em razão das provas trazidas aos autos, mas resguardando, obviamente, posição de futuramente mudar o posicionamento. Então, enfim. Só uma questão. Eu acho que o grande problema realmente do caso aqui é a declaração. Porque se ele não tivesse declarado, seria mais fácil até de avaliar a tese da recorrente. Doutor João, ele pediu em relação ao que está aqui nos pedidos do recurso, que ele fala que o VTN da Fazenda foi apurado pela fiscalização em desacordo com o artigo 14, o que acarreta nulidade do lançamento por vício material. Então, no caso, não seria dar provimento parcial para considerar o VTN do laudo? Pode falar, doutor João. Não, bem colocado. Eu tinha anotado aqui e eu esqueci na hora que a senhora me deu a palavra. Deixa eu me falar sobre isso agora. Sim, o VTN, eu calculei aqui, o VTN declarado é em torno de R$14 o hectare. Mais ou menos, R$14,21 é o valor do VTN declarado. Aí o contribuinte apresentou um laudo dizendo que é 64,04. Eu entendo que tem que acatar o VTN do laudo, já votamos nesses termos aqui em outras ocasiões. O Paulo tem um posicionamento muito claro sobre isso, porque na verdade veio o contribuinte dizer, não, na verdade não era o que eu declarei 14, está subavaliado sim, mas também não é o CIPT, que é 800 e tanto. Exatamente, o que a gente esse valor que eu estou provando aqui, que é o 64. Então, eu entendo, doutora Sheila, que não é anular o lançamento, sim, é afastar o critério de arbitramento, porque o critério utilizado não é o critério permitido pela lei, que o permitido pela lei é o CIPT alimentado pelas informações da Secretaria de Agricultura. Então, afastando esse critério, qual será o critério? O critério que o contribuinte trouxe. Mas é porque você falou em dar provimento, mas era provimento parcial. Você falou dar provimento, a minha dúvida é se é parcial. Foi. É parcial. É isso que eu estou falando, é parcial. E ele ainda pede... Porque ele pede também para excluir... benfeitorias. Mas a benfeitoria não foi esse argumento não tem sentido, porque ela, tanto no recurso quanto aqui da tribuna, foi dito que no arbitramento do VTN não levou em conta as benfeitorias, mas não leva mesmo. Sim. Para você arbitrar o VTN, você não leva em conta as benfeitorias, elas são excluídas. Exatamente, porque é valor da terra nua, né? A benfeitoria, ela tem efeito na apuração do ITR apenas para identificar a área tributável. Sim. Não é para identificar o VTN, porque no cálculo da área tributável você vai excluir as benfeitorias, e isso foi excluído, não foi alterado isso da declaração do ITR do contribuinte. Então, no cômputo da área tributável, a benfeitoria foi... A exclusão da benfeitoria que o contribuinte fez na declaração está mantida no total de área tributável. E isso não afeta em nada o VTN. Sim. Então é provimento parcial, essa é a minha dúvida mesmo, era isso. Eu entendo que é parcial. Então eu tô alterando diante da observação aí da patrona, né, e também os argumentos levantados, né, essa questão do INCRA aí, eu não tinha conhecimento, né, então eu vou alterar para que seja considerado o VTN, provimento parcial para considerar o VTN de 6404. Anteriormente eu explico que é o do laudo, né? Sim. Como esse processo é paradigma, a gente tem que colocar aqui de acordo com o laudo. Acho que é o mesmo, é porque são dois... Botei de acordo com o laudo mesmo. Eu vou abrir a votação, então. Doutor João, como vota? Eu acompanho o relator. Doutora Rosa, a gente está em votação, a gente não tem como permitir a participação da senhora para falar, ok? Doutor Wesley?
eu vou abrir divergência para dar provimento ao recurso voluntário. Tá. Doutor Kleber? Acompanho. Doutor Kleber. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Ok. Doutora Letícia? Eu vou com divergência. Doutor Maurício? Eu vou com a divergência também. Eu vou com o relator. Então, acordo os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para considerar o VTN declarado no laudo apresentado. Vencidos. Os conselheiros Wesley, Rocha, Letícia, e Maurício, que deram provimento ao recurso. Então, acordo os membros do colegiado por maioria de voto em dar parcial provimento ao recurso para considerar o VTN declarado no laudo apresentado. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha, Letícia Lacerda de Castro e Maurício Dauritim do Vale, que deram provimento ao recurso. Fez sustentação oral. A patrona Rosa Sacata Friedman, OAB, São Paulo. Quatro, 702. Correto? Então, a gente encerra. Essa mesma decisão vai ser replicada para o item 353, que também é da Singrep. Ok, doutora Rosa? Doutora, só um ponto. Esse item que foi julgado agora, o 352, vai servir como paradigma para o item 353, que também é da Singrep. A única diferença aqui é o ano de cobrança, né? O que a gente trata é 2004 e outro é 2005. Só um ponto que aqui, na discussão, foi trazida a questão do fato gerador ter ocorrido em janeiro de 2004 e a decisão judicial no meio do ano de 2004. Mas em 2005, na data do fato gerador em janeiro, a decisão ainda estava vigente, porque ela só foi reformada em 2006, né? Então, não sei se esse ponto poderia influenciar de alguma forma essa questão. Não altera, doutora Rosa, porque a tese vencedora foi no sentido de que o fato de ter a propriedade em si já é a questão do fato gerador do ITR. Já é condição de contribuinte. Já é condição, né? Os que defendiam da forma diferente, que aí, no caso, foram para outra tese, é o mesmo resultado em relação ao item 353. Tá bom. Não é isso, doutor obrigada. João? Mesmo que seja 2005, ela não tinha ainda. É isso mesmo. Agora, eu sei que a votação já acabou, mas agora eu queria só tirar uma dúvida rapidinho com a patrona, pode ser, doutora Sheila? Pode. Você está julgado, não vai alterar o julgamento. A senhora disse que a decisão 2006 sobreveio uma decisão final do processo? A questão é essa, quando foi a decisão final? A decisão de 2006 é uma decisão que foi proferida em outro processo, embargo de terceira, que foi ajuizada pela empresa, que restituiu a posse que tinha sido dada em 2004, em outro processo, são dois processos. Não, o fato é que esse contribuinte recuperou a posse. É isso que você está dizendo? Em 2006, Não vai mudar o resultado, não, doutor João. Não mudaria de qualquer modo, só porque isso até reforça a minha consciência de que ele é o mesmo contribuinte. Tanto que ele quis ter o bem de volta, né? Sim, lutou e conseguiu. Exatamente. Até o ponto que eu ia trazer aquela hora, que as declarações feitas pela empresa foram feitas depois dessa decisão de 2006.
Em 2004 ela nem poderia, né, por força da decisão judicial. Então, as declarações que ela emitiu foram depois dessa decisão de 2006. Tanto que até teve pagamento de multa por declaração em atraso. Muito bem, recuperou a terra, recuperou o tributo. Tá justo. Justo. Doutora, obrigada pelos esclarecimentos, pela participação. Eu que agradeço. Obrigada a todos. De nada. Eu adoro ITR. Eu percebi. Então, gente, ó, o item 352 e 353 com o mesmo resultado. Nós temos 16 processos de ontem, mais os de ITR de hoje. Continuamos no ITR e voltamos aos outros depois? Ou vamos para os de ontem? Eu acho ITR logo, que é mais fácil. Doutor Wesley, quanto à sua ponderação em relação à votação, eu estava em votação, eu não posso dar a palavra para a patrona no meio da votação, não posso interromper. Mas aí não sei se antes de proferir a votação, daí daria para dar a vez, porque eu acho que para esclarecimento de fato... Não, mas ninguém pediu esclarecimento de fato para ela. Não, eu não posso permitir a palavra se ninguém solicitou que ela falasse. Mas isso está no Estatuto da OAB. O patrão tem sustentação oral o direito de fazer esclarecimento de fato, não de direito. Aí ele teria Mas não no meio da votação, Wesley. A palavra foi dada a ela após a votação, antes de promulgar o resultado. Eu acho que promulgar o resultado. Ela não foi cerceada, né? Continuamos então no ITR ou vamos voltar para o de... Por mim, continuamos no ITR, vai ter mais chance da gente julgar mais processos, entendeu? Então vamos continuar aqui, do Dr. Wesley, 354. Sandra Gomes da Silva, do Dr. Wesley. Esse aí é cheio de detalhe, viu? Eu colei na pasta, deixa eu ver se o processo está na pasta aqui, não? Deixa eu ver. Não está na pasta o processo. Tá, deixa eu colar só o processo, porque Olha, dá para ir para o 350 para não perder tempo, enquanto eu colo aqui. (357), Sheila, para nós não perdermos tempo, enquanto cola, que é a mesma coisa, tá? São cheios de detalhes também. Ou tu prefere que ir direto primeiro pela ordem? Só está faltando o processo. Tá o processo está indo, tá em uns minutos, não. Podemos começar pelo outro. Enquanto eu leio o relatório, é porque realmente tem muitos detalhes, vai ter que ser aberto o processo. Então a gente começa pelo outro. É o 357. Isso. Ok. Bom, trata-se de lançamento do ITR ali mediante exigência sobre o imóvel rural escrito número X, final 90, localizado no município de Corumbá. O que eu vou fazer algumas ressalvas aqui. Esses dois processos que eu vou falar, eles são paradigmas. Então, tem informações que posteriormente eu vou ter que tirar. Eu deixei mais para o colegiado se situar, né? Pois bem, o ano calendário é 2003. Foi apurada a falta de recolhimento decorrente de glosas das áreas declaradas como reserva legal e preservação permanente por falta de comprovação. Foi alterado ainda o VTN, utilizando-se o CIPT. Por consequente, houve aumento da base de cálculo, da alíquota e do valor do tributo devido. Peraí que agora entrou
a pasta aqui. Pronto. Meu computador travou aqui, só um segundo. O Word travou. Pronto, voltou. No recurso voluntário apresentado pela recorrente, solicitou ali o cancelamento, mas diversas diferenças e peculiaridades. Alegou primeiro o cerceamento de direito de defesa, em razão de falta de intimação do contribuinte para apresentar as comprovações das áreas e valores devidos, bem como deixou a fiscalização de enviar a notificação para o endereço da referida. No mérito, o habilitamento legal do lançamento pede consideração do laudo de avaliação realizado pelo INCRA, do laudo de avaliação que teria sido desconsiderado pela decisão de primeira instância, o VTN equivocado, diferenças das áreas tributáveis em relação à reserva legal e preservação permanente, alega também que a diferença do total da área tributável pode deixar de reconhecer a integralidade do requerimento da retificação para redução da área total do imóvel. Equívoco do lançamento quanto ao grau de utilização do imóvel rural, aduz que não foram considerados a decisão de primeira instância, a área de preservação permanente juntado ao feito do laudo por engenheiro agrônomo habilitado, pede a não aplicabilidade de multa e anulação. Na preliminar, a recorrente alega que não teria recebido, então, o auto de lançamento, mas verifico que nas folhas 5 em diante foi enviado para o domicílio, constando o recebimento da referida. Então, afasto a preliminar aqui de nulidade. E, passando ao VTN, foi apresentado o laudo, porém, não foi apresentado nas normas da BNT. Há de ser respeitado o dispositivo no item 9.215, ali na B, NBRX, que dispõe que para enquadramento de graus de fundamentação 1 e 2 é obrigatório que o laudo contenha no mínimo 5 dados de mercado efetivamente utilizados. Não teve isso no laudo. Bom, para a área de preservação permanente, a decisão de primeira instância concluiu o seguinte para a área de preservação. Foi anexado o laudo e mapa que atestam a existência de área de preservação permanente. Desta forma, deve ser aceita a referida pretensão. No quantitativo de 645, há de ser procedida a alteração demonstrativa de folhas novas, retificando a linha 2 para 645. Ocorre que a recorrente alega que há uma diferença que não foi devidamente acatada pela decisão, indicando que, conforme o laudo técnico, seria 1532. De fato, a decisão de primeira instância acatou o laudo técnico juntado aos autos para deferir o pedido da contribuinte. Entretanto, não acolheu a área que constava, acolheu a área que constava doada, que seria 645. Por compreender que o laudo teria sido acatado, inclusive com o fundamento da decisão de piso, entendo ser possível, por decisão mais favorável ao contribuinte, acatar a área total de 1.532 hectares, como sendo a área devida para ser excluída da base de cálculo. Da área de reserva legal, foi deferido para a contribuinte o pedido dela, entretanto, eu verifiquei que a decisão de primeira instância teve um erro material. Verificando a cópia das matrículas dos autos, que existe a averbação de área de reserva legal em data anterior à ocorrência do fato gerador aqui tratado. O montante 2.928,6 hectares, e aí foi feito a partilha dos 20% da área da matrícula do imobiliário onde constava a reserva legal, foi comprovado. Só que, e foi deferido também pela decisão de primeira instância. Só que, por uma questão de cálculo, se nós pegarmos que a área total do imóvel é 14.643,6 e 20% desse percentual daria, ao invés de uma área de 2.928,6, ao total de 2.928,72. Então, só corrigindo o erro material aqui.
Área de pastagens, aplicabilidade de índice de rendimento do grau de utilização. Já para áreas de pastagens, a aceitação da área está sujeita à aplicação de índices de rendimento por zona pecuária, e aí reproduzindo parte da decisão de primeira instância. A contribuinte solicita que seja aceita a área de 10.179,9 como área de pastagens, haja visto que as lojas das áreas isentas resultam considerar áreas como utilidades para atividade rural e levando em conta o quantitativo de cabeças declarado, que permite a aceitação da área, admitindo-se, então, a área de pastagem de 6.930 para 10.179,9. Então, houve alteração e acatamento da decisão de primeira instância. E aí, a decisão de primeira instância alterou o percentual do grau de utilização para 78% e a redução da alíquota, que era de 12% para 3%, concluindo que o imposto deveria ser alterado. No tocante a isso, a recorrente diz que não, olha só, eu tenho grau de utilização 100% e a alíquota, conforme o grau de utilização, deve ser reduzido de 3 para 0,45, por conseguinte ao valor do imposto. Aqui eu não sei nem se eu coloquei algum erro material, porque eu não acatei o 100%, mas eu acatei a alíquota de 0,45% em vez de 3%, em razão do quantitativo da norma instrutiva ali da Receita Federal de 256 de 2002, que apresenta o procedimento para a declaração estabelecido para o município de Corumbá, aproveitando o mínimo da pecuária, que deve ser de 0,15% por cabeça por hectare, ou seja, 3 vezes menos que o aproveitamento do contribuinte recorrente. Eu só reduzi de 3 para 0,45. Não sei se ao fazer isso eu estaria não considerando o 100% do grau de utilização. Então, enfim. Da área total do imóvel, confesso que eu não entendi bem o pedido da recorrente nesse sentido. A decisão de primeira instância já considerou o pedido dela. E pode-se verificar na matrícula juntada aí na folha 183 que a área total é 14.643. Então, eu nesse quesito não estou acatando o pedido de 16 mil e alguma coisa que ela queria nesse processo, 16.445. Deixa eu até aumentar, que era a total do imóvel. A recorrente pede 16.445, eu acatei o que está na matrícula do imóvel. Sobre a multa de ofício, né, não tem como afastar a aplicabilidade em razão do caráter objetivo, aplicação do artigo 44 da lei, e, portanto, eu voto por conhecer o recurso voluntário, não acolher a preliminar arguída para, no mérito, dar parcial provimento para excluir do cálculo do ITR a área de preservação permanente para 1.532 hectares, corrigir o erro material da decisão para a área de reserva legal em relação aos 20% deste valor que alcança e resulta em 2.928,7 áreas, reduzir a alíquota do grau de utilização para 0,45, bem como atestar que a área do imóvel seria efetivamente a da matrícula 14.643, mantendo-se as disposições da decisão de primeira instância. E como voto. Ok, doutor Wesley. Doutor João. Eu realmente não entendi muito bem com base em que o senhor está fazendo essa redução da alíquota. Porque a alíquota, na verdade, ela é resultante do grau de utilização da terra. Então, reduzir a alíquota implica a gente mudar o grau de utilização da terra. O que o senhor está mudando? Porque o pedido dela é, já que vocês tiraram a área de preservação permanente, considera isso como área de pastagem. É isso que ela está pedindo. Ou seja, em outras palavras, ela declarou um total de área de pastagem, eu estou tentando abrir a declaração dela aqui, está aqui, ó. Ela declarou pastagem, ela declarou 6.239 hectares. Ela declarou isso.
Aí, como na revisão da declaração reduziu a área de preservação permanente, ele falou assim, então já que isso aí não é área de preservação permanente, considere como se fosse pastagem. A gente, na verdade, está alterando o valor que ela declarou de pastagem. E isso não foi objeto do lançamento. Não foi revista a área de pastagem dela, foi mantida, a mesma área que ela declarou, 6.239 hectares. Não dá para presumir que não... Se a área de 723, de área de preservação permanente, foi glosada, não dá para presumir, então, que essa área seja pastagem como pretende a recorrente, assim, automaticamente. Por quê? Porque ela própria já disse aqui que a pastagem dela é 6.239. Está na folha 10, a declaração dela, está fácil de ver. Então, não tem como a gente alterar a alíquota, teria que alterar essas áreas, alterando as áreas, mudar o grau de utilização e, por decorrência, a alíquota pode ser outra. Não dá para simplesmente mudar a alíquota. Agora, vamos mudar o grau de utilização. Como é que muda? Mudando a equivalência entre a área utilizada, a área emprestável e a área total. Aí você modifica o grau de utilização. Ela está dizendo o seguinte, então se a minha área que eu declarei isenta não pode ser isenta, então ela é produtiva. Não basta ela dizer isso. E isso também vai de encontro ao que ela mesma declarou, que disse que a área produtiva dela era de 6.239 hectares. E não 6.239 mais a área de preservação permanente de 723. Não foi isso que ela disse na declaração dela. Isso não foi, o lançamento nem tocou na área produtiva, manteve exatamente o que ela declarou. A gente estaria, por via transversa, fazendo uma retificação da declaração dela, modificando uma informação da declaração que não foi objeto de revisão, que é a área de pastagem. Eu acho que tem um complemento do auto de infração sócio. Área de preservação. Ou seja, ela na verdade admite que não é área de preservação permanente, mas quer que isso seja somado à sua área de utilização. É isso que ela quer. Ela não quer pagar ITR sobre essa área. Porque a diferença que a gente está falando aqui é 723 hectares. Essa é a diferença de área. Só que essa diferença de área implica numa diferença de alíquota, que muda a faixa de alíquota. Que na verdade o que diz ali na descrição, né? Utilização limitada não comprovada. Após regularmente intimado que o trimite não comprovou isenção da área declarada a título de utilização. E aí ele veio dizendo, então, isso aqui. Sim. Desculpa, eu falei área de preservação permanente, mas o senhor está certo. É área de utilização limitada, 9.020, que ele mesmo declarou. Isso. É o mesmo raciocínio. Para justificar, olha, porque eu tenho cabeças, bolhas, essas coisas e tal, por isso que aí é a atividade do imóvel rural. Por isso que houve essa argumentação no recurso dele. Só que a gente alterando, colocando mais 9.000 hectares de pastagem, somando aos 6.000 que ele declarou, a gente, na verdade, se a gente pudesse fazer isso, eu entendo que não pode, então a gente fica na declaração dele, mas se pudéssemos fazer, veja só, essa nova área de pastagem tinha que voltar lá para a fiscalização fiscalizar de novo, na revisão da declaração, porque aí a fiscalização iria pedir os atestados de vacina, as notas de compra e venda de gado, para verificar se ele tinha, na época, gado suficiente para ocupar essa área toda. Então não dá para agora, no contencioso, a gente admitir, o contribuinte falar assim, não, mas eu realmente não tinha 9.000 hectares de área de utilização limitada, não. Mas então vamos considerar isso tudo como pastagem? Não vamos considerar como pastagem. Porque ele declarou como pastagem 6.239 hectares. Mas ele declarou 100%, é isso que ele quis dizer, olha, eu declarei 100%. Ele quer chegar no 100% de todo jeito. Ele quer chegar no 100%. Porque o que é 100%? Ele tem uma fazenda de 16.000 hectares, aí ele fala, eu uso toda a minha fazenda, 6.000 hectares, eu uso para criar gado. 723 hectares é uma área pequena de preservação permanente. E eu tenho 9.000 hectares de áreas emprestáveis. Esse é o objeto do lançamento. Falei, mas prova a sua área emprestável. Aí ele não prova. Realmente não tenho, não. Mas vamos considerar tudo isso pastagem. Para manter o 100%. Porque o que ele quer é manter o 100% para ter uma alíquota menor.
É isso que ele pretende. Não basta eu dizer que ele, na verdade, admite que não é área imprestável. Ele está admitindo que não é área imprestável. Só que ao admitir que não é área imprestável, não dá para simplesmente considerar que seja pasto. Porque isso não foi objeto do lançamento. O lançamento não tocou na área de pastos. Porque isso seria um lançamento totalmente diferente. Se eu considerar que ao invés de 6 mil hectares, são 15 mil hectares de pasto, a ação fiscal seria absolutamente diferente. Teria que calcular se ele tinha cabeças de gado suficiente para ocupar essa área para ver se, de fato, ele usa 100% do imóvel. Mas então, por que a decisão de primeira instância reformou isso, deu 78% de utilização? Ela deu. Porque ele comprovou parte da área imprestável, mas não comprovou tudo. Aí ele fala, tá bom, então tudo que não é imprestável é pasto. Não é tudo que não é imprestável é pasto. Tudo que não é imprestável pode ser pasto, mas pode ser também uma área não utilizada, e, portanto, a alíquota dele seria mesmo maior. Mas o deferimento foi com base nessa argumentação aí. Eu não vi as provas aqui, mas eu imagino que a DRJ apreciou as provas e considerou uma parte da área imprestável. Deixa eu olhar aqui, se tem essa prova aqui. O Paulo queria falar, gente. Eu tenho uma questão de ordem, entendeu? Existe arbitramento do valor da terra nua com base no CIRT, não tem o CIRT nos autos, e tem uma fundamentação no lançamento aqui, que eu vou ler aqui. Na hipótese de não serem fornecidos os preços da terra para um determinado município, nem pela secretaria e tal, a Secretaria da Receita disporá para fins de lançamento de ofício do ITR o preço médio por hectare obtido para fins de lançamento de ofício do ITR, as declarações do imposto, ou seja, o preço médio das DITRs. Não quer dizer que foi isso que foi feito. Ele colocou que isso é uma possibilidade de ter sido feito assim. E eu não achei nada que comprove como foi apurado esse CIPT. Eu acho que esse processo tem que ser... Se de fato não tem CIPT, é diligência, entendeu? Também acho. A nossa discussão aqui é inócua, doutor Paulo. Eu voto assim também. Tá certo, doutor Paulo. Tá eu tenho um voto que eu estou mandando para diligência porque não tem como esclarecer o CIPT. Não, peraí. O CIPT... Eu perdi, cortou tudo aqui. Não tem o CIPT no processo, é isso? Não tem. Eu olhei de cabo a rabo e não achei o CIPT. E achei uma fundamentação que sugere que pode ter sido utilizado aqui o preço médio das DITRs para o arbitramento do valor da terra nua, o que não é aceitável, entendeu? E ele contesta o arbitramento com base no CIPT, então tem que verificar se ele foi correto. E esse processo esse é paradigma? Ou é o 354? Esse processo é paradigma. Não sei como é que eles vão colocar muitos detalhes para ser paradigma. Pois é. É porque deve ser o mesmo imóvel, mas anos diferentes. Realmente o lançamento foram vários anos. O termo de intimação é de vários anos, de vários exercícios. Onde deve ter tido vários lançamentos. Porque eu achei no CIPT, não sei se é no outro processo da mesma recorrente. Pode ser que em outro processo tenha tido diligência e tenha juntado. Você olhou outros processos já julgados dele? Não, ele está com 354 e 357. E eu estou com 355, 6, 8 e 9, 10 e 60. Eventualmente, se isso já tiver em outro dos processos, está resolvido, né? Mas aí é que está. A gente não sabe se são imóveis diferentes, se é período diferente. Não, eu concordo com o doutor Paulo. Simplesmente manda, a unidade preparadora não informou, informe agora. Porque ele manda o mesmo período. Mas o imóvel pode ser em local diferente, né? Isso. A gente não pode confiar que o CIPT de lá é o mesmo daqui. Ele tem que confirmar se no caso do 354 tem a tela do CIPT. Aí a gente, de repente, poderia estar discutindo. Mas o 357 não tem. Foi o 357 que você olhou, Paulo? Foi 357 que a gente está julgando aqui, né? Que é o processo final 00, 2008 00. Dá uma olhada no 354.
Eu estou olhando aqui já. Juro que eu tinha achado. Ah, esse aqui é 2005. Doutora Sheila, eu acho que se o Paulo já olhou o processo inteiro e não tem sítio, a gente não tem que olhar outro processo, não. Não, é porque o 354 é outro e é do Wesley. Ele tem dois processos, é o 354 e o 357. Eu juro que eu tinha visto CIPT. Da mesma contribuinte, doutor João. Aí eu já quero resolver os dois já. O 357 não tenho dúvida que a gente vai para diligência. Agora o 354, se for a mesma situação... A mesma situação. A gente já tem os dois. Eu estou olhando 354, não tem CIPT. Ah, então beleza, ótimo. Então, o que eu estou olhando aqui é o 354. É porque o Paulo olhou o 357. Não, eu estou olhando 354. Eu não vi CIPT aqui, a decisão de primeira instância também não esclarece se o CIPT está com aptidão ou não. Então, nenhum pode ser julgado. Deixa eu só olhar o relatório fiscal, porque pode ser que tenha informação lá. Peraí, VTN, está aqui. Eu peço desculpa, mas eu jurava que eu tinha visto o CIPT. O seu processo está vendo qual o final, João? Final 46. É que no outro eu já saberia até a página, entendeu? Não, eu já estou lendo aqui. Não tem. Ele faz referência ao uso do CIPT, mas não faz referência à fonte de dados do CIPT. Ok. Então todos saem de diligência, inclusive os repetitivos. Tá sem o microfone. Eu entendo que não tem como mandar os outros para diligência sem saber se a circunstância é a mesma. Porque quando compôs o lote de repetitivos, compôs porque a matéria é igual. Agora, o que a gente está levantando é o seguinte, falta um quesito para decidir. Pode ser que esse quesito esteja presente nos outros. Então, o que vai ter que acontecer é separar o lote, eles vão ter que sortear esses processos, vão fazer outro lote. Inclusive, tinha um desses que estava na minha carga, que estava como repetitivo, eles excluíram do lote e não me avisaram. Se eu não tivesse visto, eu ia tomar uma notificação. Porque ia dar 180, eles não excluíram da minha carga. Daí é importante. Mas era repetitivo. Era repetitivo. Não, aí repetitivo não conta para prazo. Não, mas eles excluíram da minha carga e ficou sem lote. Sem paradigma. Sem paradigma. Mas na sua carga. Na minha carga. Tinha que ter sido distribuído para sorteio. Tinha. Aí eu ia tomar uma notificação. Que ninguém me informou que excluiu. Entende? Por isso que é bom olhar muito bem o REGAP. E o presidente ainda tem que controlar isso, né? Se foi excluído ou não. Porque sorteio não tinha tido. A sorte que eu tinha mandado um e-mail para a Cleusa questionando esses processos. Então, eu vou tirar esses repetitivos do lote e a gente coloca em votação o 354 e o 355. Para a diligência, não é isso, doutor Wesley? Eu peço desculpa aos colegas, eu jurava que tinha visto esse CIPT aqui. Não sei se é porque a gente acaba fazendo mais processo e fica... Estou até revendo, porque falhar em 2 é dose. Então, doutor João, como... Estou olhando também, fez por busca aqui. O senhor está... Eu vou ter que alterar, né, Sheila? Para pedir a diligência para fins de juntada do CIPT, de informações do CIPT. Eu normalmente, a gente até teve essa discussão, doutora Sheila, eu gosto de apontar na diligência a informação que eu preciso para julgar.
que é informar se o CIP utilizado atendeu ao parágrafo tal do artigo 14, ou seja, se ele for, essa informação ali contida proveio da Secretaria de Fazenda. A tela em si, não, eu quero que a unidade preparadora diga a informação que eu preciso para julgar, que é isso. Eu peguei aqui um modelo seu, só que a gente precisa saber qual que é a Secretaria de Agricultura aqui. Não, do Estado ou do município, é só dizer isso. Não precisa dizer qual. É porque no seu você colocou. Não precisa citar do município, porque eventualmente eu sabia, mas... Ok. Tá, eu vou colocar em votação. Doutor João. Eu acompanho. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Paulo. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, vamos ver aqui, doutor João, ó, eu peguei da ata de junho, ó, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o processo em diligência, para que a unidade preparadora esclareça se os dados utilizados para o lançamento constantes do CIPT, 1. Levar em conta a aptidão agrícola, como exige o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei 9393, de 19 de dezembro de 96, combinado com o artigo 12, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 8.629, de 25 de fevereiro de 93. 2. Foram baseados em levantamento realizado pela Secretaria de Agricultura. Aí foi quando você botou, do Estado do Mato Grosso. Coloca aqui o microfone. Vamos citar o texto da lei, né? É sempre bom citar o texto da lei. Tá. Lê de novo aí essa parte final. Foram baseados em levantamento realizado pela Secretaria de Agricultura. O texto da lei é pelas Secretarias de Agricultura das unidades federadas ou dos municípios. Então, é pela Secretaria de Agricultura do Estado ou do município. Tá, Secretaria de Agricultura do Estado ou do município. Ou do município. Tá. É só um detalhe, não é converter o processo em diligência, é converter o julgamento em diligência. Se a gente registrou isso naquela ata lá, não ficou legal. Estava por converter o processo em diligência. Então, se fui eu que redigi, foi um erro meu. Converter o julgamento. Então, isso ficou. Foram baseados em levantamento realizado pela Secretaria de Agricultura do Estado ou do município. Eu acho que aqui está bem completo o que tem que ser pedido. Isso, pode salvar isso daí nos seus alfarrábios, doutora Sheila, porque eu vou ter alguns processos de TR que eu vou mandar tudo para diligência. Se não vem informação do CIPT, precisa dessa informação para decidir. Eu vou salvar aqui, tem que botar alto texto aqui. Tá, então o item, os 355, 356 que eram repetitivos, 358, 59, 60, eu vou retirá-los por despacho, para desmembrar do lote. E aí eu fico, os meus não ficam normal, né? Os seus são de diligência normal, os outros vão ser sorteados para alguém. 361 do Dr. Kleber, Deodoro Pereira Torres. São 10 horas, gente. Vamos dar um intervalo? Então, intervalo. Fabiana?